satisfação estar com vocês aí. E, então, como foi dito, a gente vai falar sobre o desdobramento da apometria, né, e pontuar algumas diferenças que tem com o desdobramento no sono físico e também a assim chamada projeção astral, a viagem astral, né, que em princípio não é utilizada aqui, mas só para marcar essa diferença, para caracterizar bem o que é o desdobramento em apometria. O desdobramento em apometria, ele é regido pela primeira lei da apometria, que na verdade é a base, né, de todos os procedimentos que vão se suceder depois. É uma lei que é conhecida de todos, e da leitura dessa lei, eu nem vou ler a lei, mas eu vou só falar assim as coisas básicas, né? Ela visa a separação dos corpos espirituais do corpo físico, através de pulsos energéticos, que são feitos através de uma contagem lenta e pausada, né? Visando então esse desdobramento da criatura, do consulente, e de forma a manter ela a sua consciência. O que se conclui disso aí então? Que não é um processo espontâneo, não é uma coisa assim que tanto o consulente como o médium escolham, bom, agora vou sair do corpo e fazer alguma coisa. É um processo induzido, controlado pelo dirigente, pelo operador do momento, em que ele utiliza então a sua energia mental, direcionada pela sua vontade, e essa energia mental do dirigente e essa vontade, elas são fortalecidas, vamos dizer assim, né, com a energia mental e a vontade dos demais médiuns que estão aí, para que se dê um desdobramento adequado aos trabalhos que serão realizados. Tudo isso visando a manutenção da consciência, tanto de médiuns como do consulente. Bom, o que ocorre aqui? Para que serve isso? Ocorre um deslocamento, um pequeno deslocamento dos corpos sutis, tanto de médium como do consulente. Temos o duplo etéreo, temos o corpo astral e o corpo mental, esses dois últimos considerados na literatura espírita como perispírito, e existe então um pequeno deslocamento em relação ao eixo da coluna espinhal. No caso do duplo etéreo, ocorre uma expansão após esses pulsos energéticos, e isso provoca uma alteração, vamos dizer assim, na coesão molecular do duplo etéreo. Para que serve tudo isso? No caso dos médiuns, esse deslocamento, principalmente do duplo etéreo, facilita a liberação de ectoplasma. O ectoplasma que vão ser utilizados então nos trabalhos socorristas, em todas as atividades de um modo geral que se darão então no atendimento apométrico. No caso do consulente, essa alteração na coesão molecular do seu duplo etéreo facilita então a intervenção por parte dos amigos espirituais que estão atuando naquele momento, quando for o caso, de forma a atuar nos duplos dos órgãos físicos do consulente. Porque muitas vezes ele está, como a Lisete já explicou, falou, introduziu no início, ele pode estar com um aparelho parasita, ele pode estar sob efeito de um trabalho de magia, ele pode simplesmente estar lesado alguns dos seus órgãos físicos em função dos seus transtornos anímicos, de situações pretéritas, as mais variadas causas. Isso por repercussão vibratória, né, começa então aquela, como se diz na medicina, a somatização, né? Começa no plano psicológico, geralmente emocional, desce para o duplo etéreo e acaba se manifestando na forma de um desajuste, uma lesão, muitas vezes, nos órgãos físicos. Então, essa alteração na coesão molecular do duplo etéreo, ela facilita enormemente, é como se o duplo desse uma expandida, vamos dizer assim, e o plano espiritual consegue, então, atuar corrigindo ou amenizando o problema dentro do merecimento do consulente no duplo etéreo. E pelo mesmo efeito de uma repercussão vibratória, isso depois vai se repercutir, vamos dizer assim, beneficamente nos órgãos físicos do atendido. Além disso, falei que a consciência é mantida. A consciência é mantida justamente porque esse deslocamento é pequeno, né? Não há uma saída, vamos dizer assim, propriamente dos corpos espirituais. Pelo menos é o que a gente tem verificado na nossa experiência aqui, né? Não estamos dizendo que isso não possa ocorrer em outros grupos, mas o que a gente tem constatado aqui é que
na maioria das vezes, em regra, o trabalho ele é realizado dentro daquela cápsula magnética, né, que a Elisete comentou no início, então não há necessidade de uma saída do corpo. Se houver essa saída do corpo, na nossa experiência também temos verificado, né, que ocorreria uma letargia, quase que um estado de catalepsia do médium. E aí ele não manteria consciência e não poderia realizar os trabalhos. Como foi dito na palestra inicial, o trabalho é muito dinâmico, as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo, e o médium precisa manter a sua consciência, porque ele ora vai estar aguçando suas percepções, ora vai estar fazendo as contagens, executando técnicas, dando apoio vibratório através de cânticos dos pontos cantados e coisas assim, né? E essas conexões são mantidas, então, justamente para manter esse estado de consciência. E aí o que ocorre é uma espécie assim, de internalização do foco de consciência do médium. Esse pequeno afastamento. E, em geral, o médium geralmente fecha os olhos, assim, procura se concentrar, internaliza, vamos dizer assim, o foco da sua consciência para os planos ocultos, para o plano astral, via de regra, também mental. E aí facilita, então, as percepções daquilo que ele terá que perceber, vamos dizer assim, né, para montar o quadro, fazer o diagnóstico da situação e poder dar seguimento ao atendimento. Essa internalização do foco da consciência é muito importante, porque a partir desse momento, né, começa a se verificar então com mais intensidade aquilo que também foi dito pela nossa dirigente no início dos trabalhos, né? Vamos dizer assim, o plano espiritual assume, vamos dizer assim, mais diretamente a condição dos trabalhos. E aí, como as coisas se desenrolam de um modo geral, na nossa experiência, que nós temos verificado na casa, né? Isso ocorre nesse ambiente, vamos dizer assim, encapsulado. Não é o médium que sai à busca de informações, ou vai para lá ou vai para cá. É o que nós temos verificado na nossa experiência. E sim, o plano espiritual, então, vem e projeta, vamos dizer assim, quadros, imagens, sons, dependendo das características mediúnicas de cada um, para começar a montar o quadro. Então, ele traz essas informações e traz apenas as informações necessárias para o atendimento do caso. Não se escarafuncha assim a vida de ninguém. E isso é feito através, no caso da clarividência, por exemplo, eles projetam um feixe energético, se abre momentaneamente o chakra frontal do médium e ele enxerga, vê uma situação, uma cena, aquilo que vai ser necessário para montar esse quadro. Outras vezes é necessário sintonizar com a faixa vibratória do consulente. Então existe uma modulação, vamos dizer assim, da frequência da consciência do médium, sintoniza na mesma frequência do problema, da vivência, essa problemática do consulente, e aí é como ligar um rádio, né? Há uma conexão instantânea e ele sente, capta aquilo que o consulente também está sentindo. Isso é diferente, por exemplo, que às vezes acontece no atendimento com dar passagem, né? Eventualmente, como se trata de um grupo de umbandas, às vezes se trabalha com linhas de trabalho, como falangeiros, então pode haver o fenômeno da incorporação e eventualmente também a incorporação de algum sofredor que precisa de um choque anímico ou de algum esclarecimento. Aí já não é propriamente o desdobramento. Eu disse que, já encaminhando então para o encerramento, né, uma distinção muito importante. Disse que normalmente não se sai do corpo. Mas não quer dizer que não possa haver uma saída. De um modo geral, a projeção astral, a saída do corpo, ela não faz parte da dinâmica apométrica, pelo menos no nosso grupo aqui. Mas eventualmente acontece. E aí a grande diferença é o seguinte: existe uma indução pela entidade espiritual, pelo benfeitor, pelo falangeiro. Ele induz o médium a um estado de letargia, a um embotamento de consciência, e aí ele é conduzido para uma determinada atividade socorrista, onde é necessária então a energia animal do médium, e é trazido de volta. Ou seja, é um processo que não é feito pela vontade do médium, mas é conduzido pelo falangeiro, que leva e traz ele de volta de maneira segura. Então isso é muito importante mesmo. O médium não escolhe, vou sair, vou dar uma volta e ver o que acontece. Pelo menos é o que nós temos constatado aqui na nossa experiência. Tá? E por fim,
embora já não seja questão de apometria do atendimento em si, né, é importante dizer, e agora o Rony vai falar também sobre isso, que muitas vezes o atendimento, não o atendimento apométrico, mas o atendimento ao consulente, prossegue durante o sono físico, através de desdobramento no sono físico, tanto de médium como do consulente. Isso é tema, então, para o meu amigo Rony. Muito obrigado pela atenção.